O que eu teria a dizer é que, em geral, os tumores malignos acontecem depois de um estímulo prolongado a fatores, digamos, que causem essa enfermidade, não é? O que nós vemos, talvez com mais, digamos, clareza, um risco, é nessas circunstâncias em que as pessoas estão mais isoladas, estão mais, digamos, tristes, estão com uma vida diferente do que normalmente tinham. Talvez as pessoas relaxem um pouco naquelas medidas que elas utilizam normalmente para prevenção e detecção precoce. Por exemplo, uma mulher que, por receio de ficar infectada pelo Covid-19, pelo coronavírus, ou desenvolva Covid-19, melhor dizendo, e ela deixe de fazer os seus exames preventivos nos períodos que são, digamos assim, já recomendados, ou deixe de fazer os testes de detecção precoce nos períodos recomendados, certamente isso vai ter um impacto. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que normalmente, ao fazer 50 anos, realizasse a sua colonoscopia para fazer uma prevenção do câncer de intestino, e ela com medo de ir ao hospital para não pegar coronavírus, ela deixa de fazê-lo, ela pode estar, teoricamente, aumentando o seu risco. Uma mulher que tinha uma mamografia marcada para agora, ou então que tivesse exames que são mais para detecção precoce ou prevenção. Os hábitos, até por sorte nossa, não é? Eles precisam de um tempo bem mais longo para exercer o seu efeito. Agora, se tu me disser assim, uma pessoa que não fumava e frente a essa situação de estresse passa a fumar, ela com o tempo, se continuar fumando, vai ter os riscos do tabaco, entende? Então, assim, a gente vê muito hoje, durante a pandemia, eu especialmente vejo isso tanto no hospital, de clínicas, como em ambulatórios, que as pessoas estão vindo menos às consultas. Isso é natural no meio de uma pandemia. E nós vamos pagar um preço médico com relação a isso. Vai haver certas doenças com mais frequência. Há um estudo, por exemplo, feito em Nova York recentemente, que mostrou que as pessoas estão morrendo muito mais de infarto. Por quê? Porque elas têm dor no peito, por exemplo, e ficam postergando a ida à emergência. Quais são os exames, né, que a gente tem que fazer, os básicos do câncer, né? Porque essa pandemia assusta todo mundo, mas câncer é uma doença que assusta a gente a vida inteira, né? Hoje em dia a gente está fazendo, a gente faz a mamografia para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente pode fazer o PSA em termos para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, que tem suas particularidades, que a gente pode falar depois, né? A colonoscopia a partir de 50 anos para o diagnóstico precoce do câncer de cólon, né? Então, basicamente, são esses os exames que a gente costuma fazer como carro-chefe do diagnóstico precoce do câncer no momento que a gente pode oferecer um tratamento curativo. É esse o objetivo. Talvez a gente faça esses diagnósticos mais tardiamente de maneira conjunta. Por exemplo, os diagnósticos que seriam feitos em maio, que as pessoas pararam de fazer os seus exames preventivos, vão ser feitos em julho, talvez já sintomáticos. Então, talvez seja nesse sentido que alguém possa dizer que vai aumentar o número de casos, mas são os mesmos casos que não foram diagnosticados em maio, vão ser diagnosticados em julho, junto com os casos de julho. Então, isso é uma sensação de aumento, mas na verdade são os mesmos casos. A gente tem, por exemplo, dê uma olhadinha no INCA, qual é a previsão, a estimativa de novos casos de câncer no Brasil para 2020, são 16 mil novos casos. A maioria de mama, como de praxe, em torno de 4 mil, 3.900 de próstata, pulmão 2.300 nos homens, 1.400 das mulheres, e assim vai. Então, esses casos vão se acumular mais no final do ano, mas eu não diria que vai aumentar, porque a pandemia não provoca câncer. Porque as pessoas agora em casa estão muito deprimidas, estão mais deprimidas, não tem nada que fazer, né? Tem gente que está 40 dias em casa, né? Principalmente pessoas mais velhas, né? Pessoas que têm quase 60 anos, as pessoas têm medo de sair de casa, né? Então, as pessoas estão bebendo mais e estão fumando mais. Eu queria saber o seguinte, sobre esse câncer de pulmão, né? O que isso pode agregar, né, para ter mais câncer? Sim. O câncer de pulmão é um câncer que está diretamente relacionado à carga tabágica, isso não se tem dúvida, né?
pessoa que fuma mais se põe em maior risco, né? Então, se a pessoa está ansiosa, está na quarentena, vai fumar mais, né? Mas o efeito cumulativo ao longo dos anos também é um fator de risco importantíssimo, né? Então, é a carga tabágica e os anos de uso, né? Que fazem com que aumente o risco de câncer de pulmão. E o fato de beber também, né? Mas não é uma bebedeira, duas, são anos seguidos, é um hábito constante de beber que aumenta o risco de câncer. Câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, também é um câncer que está muito ligado ao tabagismo e à bebida. E é um câncer muito mais incidente que o câncer de fígado, o câncer hepático, né? O carcinoma hepatocelular, o primário hepático. Né? Então, o cabeça e pescoço é um câncer com maior incidência do que o câncer hepático. Vamos ver o que o Dr. Gilberto falou sobre o câncer de pele, Everton. Os países que têm maior incidência desses tumores são aqueles que combinam uma alta exposição à ultravioleta B do ambiente com uma população geneticamente propensa. Quem são essas pessoas? São, em geral, pessoas de origem europeia, caucasianos. O que aconteceu no Brasil, na região sul? Nós tivemos uma forte migração europeia. Então, aqui, como é um clima subtropical, não é bem tropical, mas também não é temperado, é subtropical. Então, nós somos também campeões brasileiros de câncer de pele. Com relação à vitamina D, a vitamina D é muito importante para evitar alterações ósseas, raquitismo e outras doenças. Então, por quê? Porque existe uma parte do metabolismo dessa vitamina que depende da luz do sol. Agora, a gente não precisa ficar o tempo todo deitado no sol para ter a quantidade de vitamina D necessária para o nosso metabolismo. Digamos assim, uma vovozinha que está em casa agora no confinamento, no seu isolamento social, ela pode perfeitamente ficar um pouco na janela, na sacada, um pouco no quintal, e ela resolver, não precisa ser o dia inteiro, não precisa tanta exposição assim. Existe suplementação dessas vitaminas a serem feitas. A gente sabe que estão dando vitamina D em excesso, até dizem que previne do Covid. Eu queria que tu comentasse isso. Né? E isso foi desmistificado, né? Inclusive está lá no site do INCA dizendo que a vitamina D não previne. Tem uma seção só sobre Covid lá. As pessoas adoram dar tela para a criança calar a boca, né? Porque a criança está incomodando. Já pega, já põe o celular na frente. Olha que interessante esse vídeo aí da Luísa e do Maurício, né, que são oftalmologistas. Então, hoje é muito bem sabido que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos em todas as crianças abaixo de 10 anos acaba trazendo maior risco para o desenvolvimento de miopia. Então, a gente precisa ter um controle desse uso. Para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica orienta que crianças até 2 anos não façam uso de eletrônicos, né? Nem passivamente. Então, nem assim, aquela TV ligada na sala para chamar uma atenção, nem assim, né? Depois dos 2 anos até os 5, o ideal é que essas crianças usem a tela, tanto celular, tablet, TV ou computador, por no máximo 1 hora por dia, né? E sempre sob supervisão, isso é bem importante, né? Depois dos 5, então, dos 6 aos 10, seria no máximo 2 horas por dia, também sob supervisão, e depois dos 10 anos, orientado pelos pais, conforme os pais acharem necessário. Por que isso, né? Porque se viu que as crianças que ficam forçando a visão para perto, né, nas telas principalmente, elas acabam tendo um estímulo muito grande para o crescimento ocular. E quanto mais o olho cresce, mais alta é a miopia. E miopia muito alta pode trazer graves complicações. O míope tem um olho muito grande, geralmente, né? Então, o que acontece? A retina acaba ficando um pouco mais afinada por esse motivo, e a retina mais fina tem uma predisposição maior do que os olhos com comprimento axial normal a fazer descolamento de retina, a ter algumas outras complicações que são relacionadas com a alta miopia. Então, se a gente consegue controlar, evitar que a criança desenvolva uma alta miopia por causa desses
desse uso excessivo de eletrônicos, uso excessivo da visão para perto, a gente consegue evitar no longo prazo os problemas maiores na vida, na visão das pessoas, né? Já o uso de telas, então, nos adultos, ele tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Como no adulto o olho ele já terminou o crescimento, a gente não induz o crescimento ocular com o uso de telas. O que acontece, principalmente nas pessoas abaixo de 40 anos, então adultos jovens, né, que a gente considera, é que assim, a gente tem um músculo dentro do olho chamado de músculo ciliar, que faz uma contração para que a gente consiga focar os objetos pertinhos. Então, quando a gente vai olhar para o celular, vai olhar para o tablet ou para o computador, esse músculo ele está sempre ali fazendo uma contração para que a gente enxergue para perto. Quando a gente fica muito tempo usando esses aparelhos, esse músculo ele fica fazendo tanta força, que ele não se relaxa completamente. E aí a gente pode começar a ter dor de cabeça, incômodo nos olhos, pode ter uma visão borrada para longe, que a gente chama de pseudomiopia, porque o músculo está tão contraído ali que ele não consegue mais relaxar e voltar para o seu formato original para que a gente tenha uma boa visão para longe. Além do espasmo acomodativo, tem uma outra coisa que é bem comum daí em todas as idades, que é o que a gente chama de síndrome da visão do computador, porque na verdade quando a gente está usando aparelho eletrônico, a gente fixa muito no que está acontecendo e a gente esquece de piscar, né? A gente tem uma posição inadequada, enfim. Então isso tudo acaba trazendo bastante ressecamento ocular, né? Acaba trazendo dor, então, no pescoço, dor de cabeça por uma posição inadequada. Então, todos esses sintomas juntos, eles formam essa síndrome da visão do computador. O principal sintoma ocular é o olho seco, e aí, para isso, a gente precisa lembrar de piscar, fazer pausas, né, durante o uso dos eletrônicos, até tem um macetinho. 20. A cada 20 minutos de tela ou de leitura, olhar, fazer uma pausa de 20 segundos, olhando para um objeto ou para alguma coisa a 20 pés ou 6 metros. É um macetezinho para lembrar de tirar o olho da tela um pouquinho para fazer a pausa. Esses sintomas que a gente tem de ardência do olho, parece que o olho está caindo, isso aí não é nada grave, em geral, tá? Quando está fazendo leitura, etc. Geralmente isso são coisas relacionadas com o olho ressecado, justamente por estar um período longo sem piscar, o nosso filme lacrimal tende a evaporar e fica com uma superfície corneana irregular exposta ali e acaba provocando desconforto. Só uma coisa que eu acho que a gente podia falar aqui é que se a pessoa está com o olho ressecado, tal, ela que vá no oftalmologista e tem indicação de um colírio próprio para ela, né? Não fazer automedicação, né? Que é o que a gente mais tem no Brasil, né? Verdade. A pessoa vai ali, compra o que quer, compra um colíriozinho qualquer e às vezes está fazendo mal, né? Não está fazendo bem. Então eu queria saber, tu como médico, o que tu está achando dessa pandemia? O que vai acontecer, tu acha? Eu peguei esses dados ontem no site da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, nós temos 1.883 leitos de UTI no estado, tá? Desses leitos, 1.361 estão ocupados, né? Então, a gente vê uma chamada na mídia, são 72% de leitos da UTI ocupado, e na cabeça do ouvinte, aquilo ali é tudo Covid, né? E, na verdade, quais são os dados? Desses 1.361 pacientes, 136 são pacientes Covid e 97 são suspeitos, né? 10% Covid positivo, 7% suspeitos. Então, em suma, o que a gente tem? Desses 1.361 pacientes, 83% deles não são Covid, porque os AVCs não pararam de acontecer, os infartos não pararam de acontecer, os acidentes de trânsito não pararam de acontecer, enfim, a necessidade de UTI não parou, a sepse não parou, os pacientes continuam infectados, os pacientes continuam necessitando de UTI, né? Então, esse que era o grande medo, é que por um acaso se explodisse a doença, talvez a gente não teria lugar para colocar todo mundo, porque os AVCs não param, os infartos não param, né? Inclusive pioram, porque os pacientes não estão procurando pronto-socorro, com sentindo dor no peito, quando procuram já estão ruins, muito ruins, né? E esse era o grande medo na pandemia, que até agora parece que não explodiu. Eu vou tentar explicar o que está acontecendo com o Covid
na visão de um especialista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa pandemia, ela ainda não atingiu o seu pico no nosso estado, nem no nosso país. Por quê? Porque quando a gente olha os dados de casos novos e de mortalidade, analisando casos novos, nós temos uma dificuldade básica que casos novos que a gente possa ter certeza sem fazer o teste laboratorial para confirmar, vai ser só por sintomas. E essa doença viral, como qualquer doença viral, na grande maioria das vezes, não dá sintomas. Então, o número de casos é só uma estimativa. Valeria para um país que, por encanto, fizesse o teste em toda a população. Isso é impossível até nos países ricos. Então, a gente tem que se contentar com estimativas. Isso dá para fazer estimativas, mas o melhor é analisar a mortalidade, porque a mortalidade é um documento que existe por um registro de atestado de óbito. Ninguém morre num país como o nosso. Claro que alguns, nós temos muitas imperfeições, o Brasil é muito grande, tem regiões que talvez as pessoas morram e a notificação vai chegar muito depois, quando chegar na Amazônia, por exemplo, não é? Mas a gente, via de regra, tem um bom registro de morte. E esse documento ajuda a fazer estimativas com relação à mortalidade. Quando que um país ou uma região teria segurança para poder dizer vamos baixar a guarda porque agora nós estamos seguros? Tem que haver uma prova clara de que a curva de morte vai diminuindo de forma segura. Vários países tentaram encontrar um modelo matemático para dar segurança para isso. O melhor que eu ouvi até agora é um que os americanos estão considerando, que o professor Anthony Fauci desenvolveu com o seu grupo, que é o seguinte, olhando as mortes do dia, mortes verdadeiras, tendo segurança. Por exemplo, nós não temos tanta segurança assim, porque os atestados não chegam no tempo certo. A gente faz estimativa por vários dias, porque a pessoa pode ter morrido 5 dias atrás e só agora a notificação chegou na Secretaria da Saúde ou no Ministério. Mas se a gente tivesse as mortes bem registradas e tivesse a possibilidade de avaliar 14 dias seguidos, por exemplo, se uma curva de morte mostra cada dia sendo menor que o anterior às mortes, uma maneira matemática de ter segurança, de estar certo em 95% das vezes, errando 5%, é quando a diminuição acontece sempre para baixo, né? Diminuindo a cada dia durante 14 dias consecutivos. Isso aí, num modelo matemático, daria uma segurança que a curva continuaria para baixo. Só que os atestados de óbito não são entregues a cada dia, direitinho, refletindo as mortes do dia anterior. Então, a gente não pode usar os 14 dias. Eu imagino que uma curva, digamos, de várias semanas, 3, 4 semanas para baixo, daria uma real estimativa. Nós não temos isso em nenhum lugar do mundo. O que tem que se fazer? Tem que se trabalhar com projeções e as pessoas mudarem o seu hábito, independente da curva estar para cima, para baixo ou estável. Tentar fazer isolamento social o mais adequado possível, usar máscara, haver um certo distanciamento. E quando elas tiverem, digamos, certeza por muitos dias da curva baixando, acompanhando, digamos assim, a ocupação dos leitos de UTI, uma cidade que tenha dúvidas se está baixando e que esteja com seus leitos de UTI quase 100%, tem que ficar em alerta total, porque se alguém tiver a doença e vai ter, vai ocupar os leitos e vai acabar chegando numa situação em que qual dos dois que eu deixo no respirador? Esse é que é o dilema, tu ter uma situação em que tem muita gente necessitando respirador e tu tendo menos respirador do que o número de necessitados. Agora, do ponto de vista de planejar uma abertura, o mais sábio é usar esses elementos, por exemplo, a curva daquela população cada dia para baixo, durante um tempo longo, não 1 ou 2 dias. Se já é difícil com 14 dias, imagina com 2 ou 3. E fazer uma estimativa e aí fazer uma abertura em etapas, por exemplo, sempre com chance de voltar. Se a pessoa, se o prefeito, o secretário da saúde daquela cidade tem a prova de que ali as UTIs estão com baixa lotação e está cada vez menos mortes
naquele local, ele pode fazer uma abertura inicial para que o comércio funcione nas áreas de menos risco, sem aglomeração, usando máscara. E no momento que ele notar que aumentou as mortes, ele rapidamente sobe. Ou se a UTI começou a ter muitos casos. A gente não vai conseguir fazer o milagre de ter uma resposta mágica para isso. Até nos países que têm muito controle do sistema de saúde, tem uma estrutura ótima, como a Alemanha, como a Inglaterra, como os países da Escandinávia, ou os Estados Unidos, eles têm muita dificuldade em fazer isso. Então, não é assim uma coisa de ou tudo ou nada. Está errado alguém que tiver a noção, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, de que 2, 3 dias de uma diminuição de mortes com a UTI com 70%, abre tudo. Não é assim. Então tem que ter um tratamento científico. Eu não sei se tu me entendesse bem. O que quer dizer essa curva sempre para baixo? É que a gente pode estimar os outros dias para baixo com mais segurança. Compreendeu? O Ministério da Saúde divulgou hoje que a estimativa deles é que a região sul e sudeste vão ter o seu pico subindo, não é para baixo, daqui a um mês. Eu não tenho tanta certeza disso, porque a gente sabe que o Brasil tem muita dificuldade com a chegada dos dados. Então, assim, se nós tivéssemos certeza que os dados estão sendo coletados num tempo bem rápido, assim, que as pessoas, curto tempo, não é? Em que cada dia a mortalidade reflita o máximo do dia anterior, não, digamos, uma semana atrás, nós vamos ter um pouco mais de segurança. Agora, o importante da informação é que nós não chegamos ainda nem no platô. O que dirá no descenso. Então, as pessoas que estão fazendo, digamos, uma abertura, uma flexibilização por questões econômicas, que é compreensível, eu entendo isso, é compreensível, elas têm que ter todo o cuidado.